De glorificar a Deus nessa noite por nós estarmos mais uma vez na presença de Deus. Hoje estamos lendo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós encontramos a história da igreja de Esmirna. Olha o que diz aí, ó. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha lá, essa palavra aqui é muito forte, né? Aí ele diz: nada temas das coisas que hão de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais, olha lá, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui Jesus se dirigiu à igreja de Esmirna como o primeiro e o último. Olha lá, Jesus, aqui é a apresentação dele. Que foi morto e reviveu. Versículo 8 está bem claro, que é o versículo que nós não lemos aqui, ó. Ele começa se apresentando aqui no versículo de número 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui, ó. Nessa parte aqui, o Senhor Jesus está mostrando que Ele é a origem de tudo. Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou. Sem dúvida, aqui a Bíblia tem um comentário que eu estou lendo com vocês. Sem dúvida, este conhecimento era relevante e necessário para aquela igreja, cujos membros haviam sido mortos em razão da perseguição por parte dos romanos e judeus. Historicamente, essa igreja, o local, ela corresponde no século 2 e 3, o período em que muitos cristãos foram martirizados pelo imperador, pelo Império Romano. Todavia, o Senhor Jesus disse que aqueles crentes não deviam temer, pois aqueles que fossem fiéis receberiam o quê? A coroa da vida. Aqui você observa uma palavra que eu tenho falado muito nessa mensagem dos 52 dias. Você está face a face com Deus. E você quer o quê? Você quer o quê que Deus fale para você? A vida, ela é dessa maneira aí, ó. A vida é uma luta, é uma guerra, uma batalha que eu falo constantemente aqui no nosso grupo. Tem gente que pensa que seguir Jesus é uma coisa fútil, é uma brincadeira. Tem muita gente que servir a Deus é só ir para essas igrejas, só para guardar o sábado. Tem muita gente que pensa um monte de coisas, tá entendendo? E eu quero dizer para você, ó, pense bem nisso. Pense bem antes de você entrar numa igreja, que a verdadeira igreja de Jesus, ela não é uma igreja de teatros, ela não é uma igreja de célula, ela não é uma igreja romana, não é uma igreja de apóstolos, não é apenas uma igreja de oba-oba, de reteté, não é uma igreja que ela trabalha somente o lado social ou o lado político. A verdadeira igreja de Jesus, ela são os que realmente querem pagar o preço. E se possível, essas pessoas elas vão ser perseguidas mesmo. Vou logo lhe avisando aqui, foi o que me disseram, que toda pessoa que quer ser de Deus, onde ele for, onde ela for, vai ser perseguida. Você está disposto a ser perseguido por causa de Jesus? Muitas pessoas não querem seguir uma igreja que ele ou ela serão perseguidos. É muito fácil ir para uma igreja quando quer, vai quando quer, leva celular, não precisa levar a Bíblia. Hoje muitos querem uma igreja que tenha ar-condicionado, uma igreja que tenha toda a estrutura. Tem pessoas que estão buscando uma igreja social, uma igreja política, mas não estão querendo frequentar uma igreja onde se diz aqui: ei, para você frequentar aqui, você tem que pagar o preço. Você vai ter que lutar pela sua salvação. Porque as pessoas estão querendo achar uma igreja fácil. E não existe a igreja de Jesus fácil.
Existe todo tipo de denominação, todo tipo de igreja, todo tipo de pastores, apóstolos, mestres, profetas, diáconos. Mas Jesus disse que a verdadeira igreja dele seria perseguida. Jesus chegou a dizer para os discípulos, aqui no livro de João, no capítulo 20 e 21, ele chega a dizer para Pedro e para os discípulos que muitos iriam padecer pela morte antes de chegar na vida eterna. E os discípulos ali, a maioria, só quem chegou até o final da vida, vamos dizer assim, chegou a ficar velho, passou de 90 anos, foi o apóstolo João. Só o apóstolo João chegou aos 90 anos. A maioria ali morreram. Olha lá, vou fazer só uma cronologia para você pensar aqui rapidamente. Até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, já se passaram 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. Tinha ascendido aos céus, como muitos dizem. Até chegar em Atos, capítulo 9, já se passaram 25 anos, quase 30 anos. Foi um momento em que aparece o Saulo, o perseguidor da igreja, e matou muita gente. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele foi o Saulo, o perseguidor da igreja. E em nome do judaísmo, da religião, é isso que acontece, que eu quero dizer para você, ó. Hoje muitas religiões perseguem outras religiões. Tem países aí, islamismo, países da Arábia, da China, que lá você não pode adorar Jesus. No Iraque, ali no Irã, onde está tendo aquela briga, lá ele diz que não tem homossexuais e nem tem cristãos, porque lá as pessoas que se declaram homossexuais ou cristãos, eles morrem. Eles morrem por fuzilamento. No Iraque, enforcamento. Em alguns países aí a pessoa morre apedrejado. Na Arábia. Muitos países aí ainda existe perseguição à igreja verdadeira. Vou dizer bem claro aqui para você, não vou mentir. Ser cristão hoje você não vai ser aceito. Tem empresas aí que não gostam de pessoas cristãs, pessoas que se declaram evangélicas. Devido a essa briga política aí, as religiões estão sendo perseguidas por causa dessa briga política que você está vendo no Brasil e no mundo. Tem gente que odeia agora a igreja por causa de politicagem. Muitos pastores são culpados, porque levaram para dentro da sua igreja coisas profanas, coisas mundanas, como a política suja e corrupta que tem no nosso país. Nós temos só que orar pelas autoridades, é o que a Bíblia manda. Já as pessoas de hoje não querem orar, eles querem se envolver. Nós não podemos se envolver. A verdadeira igreja de Jesus, ela não deve se envolver. A igreja de Romanos, o livro de Romanos, todinho o apóstolo Paulo, ele ensina isso para a igreja de Roma. Você lê os últimos capítulos que os irmãos que estavam se convertendo, eles estavam enfrentando uma perseguição muito braba. E muitos morreram. E se tem aquele coliseu lá, aquilo ali é a marca da perseguição da igreja. Aquele coliseu que tem lá na Itália, aquilo ali é a prova que um dia lá, leia um livro chamado As Catacumbas de Roma. E você vai descobrir tudo o que aconteceu. Lá são fotos, tudo que tem ali que você nunca ouviu falar por religião nenhuma. Leia esse livro, As Catacumbas de Roma, e você vai descobrir o que era o verdadeiro cristianismo nesse tempo. Pense bem nisso. Você está disposto a pagar o preço por amor de Jesus? É muito forte, né? Por isso que eu não estou lhe assustando, não. Eu não estou querendo lhe assustar. Eu estou querendo lhe mostrar que nessa palavra que você vai ser perseguido se você é um cristão verdadeiro. As pessoas não vão gostar de você. Você vai incomodar as pessoas, porque quem é de Jesus, ele incomoda. Hoje, até na nossa vizinhança, eu por ser um cristão praticante, tem vizinho que não gosta de mim. Eu trabalhei numa fábrica que tinha festa todo dia. Mas por eu ser cristão, eles não gostavam de andar comigo. Eles falavam mal de todo cristão, porque eu não queria estar nesse meio. Servir Jesus, meu amigo, minha amiga, é ser diferente. Aqui, você observa que tem uma palavra, né, nesse texto, que eu gostaria que você observasse. Tem uma palavra aqui boa, tem uma palavra bem aqui no versículo de número 9,
ele está falando da igreja, que assim como muitos falam, eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus sabe o que nós estamos passando, olha lá. Aí ele diz, eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. A verdadeira igreja, ela não é pobre, ela é uma igreja rica da graça de Deus. É uma igreja feliz. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Quem persegue a verdadeira igreja de Jesus são as pessoas do diabo. Tem muitas pessoas que são de outra religião que perseguem a outra religião. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles estão fazendo a jogada do diabo. Olha lá, o Senhor Jesus diz, não tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo, aqui ele fala bem claro quem é que persegue a igreja. Eis que o diabo, aqui é para calar a boca daquelas pessoas que dizem que o diabo está preso lá no abismo. Tem religiões aí que ensinam um monte de mentira, que não existe diabo, que é tudo mentira, que não existe nada disso. Isso aqui que nós estamos lendo, para você que é novo, tem igrejas que pegam essa e diz aqui que tudo isso aqui já se cumpriu, isso é tudo mentira. Todas as cartas aqui do Apocalipse são exemplo de igrejas do tempo do fim. Esta igreja são modelo do tempo do fim. São modelos que antes da volta de Jesus, vou falar bem claro, tudo isso que eu estou lendo para vocês são modelo de igrejas que tem antes de acontecer a volta de Jesus, que vai ser o arrebatamento da igreja. Deus está preparando a salvação dos escolhidos. Vou dizer bem claro aqui para você. Isso aqui não é coisa de religião que eu estou mostrando para você. Quando ele fala igreja, é a igreja verdadeira, não é a denominação. Ele diz, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Essa prisão aqui é uma prisão física e ao mesmo tempo ela é uma espiritual. A igreja verdadeira ela vai passar por prisão. Aqui no Brasil eu só conheço um apóstolo que foi preso aí. Por falar de Jesus e foi acusado de charlatanismo. Eu não vou falar o nome dele, que todo mundo sabe quem é. Mas é uma pessoa que com aquela perseguição a igreja dele cresceu muito. É uma das principais igrejas do Brasil. E eu posso dizer até do mundo. Eu não vou falar o nome dessa denominação, que todo mundo sabe quem é que eu estou falando. Ele venceu porque ele passou pela prova. A prova da tribulação, a prova da perseguição, da tentação. Ele teve uma tribulação, mas ele saiu da cadeia e a igreja se fortaleceu. E aí essa denominação dele cresceu muito. A igreja de Jesus ela vai passar pela prova. O diabo vai atacar, o diabo vai tentar de toda maneira fechar a verdadeira igreja de Jesus. Eu não estou exaltando aqui nessa mensagem nenhuma religião, porque as religiões todas são iguais. O dono da igreja que é só um. Ou ele o dono da sua igreja é Jesus, ou o dono da sua igreja é o apóstolo, é o bispo, é o padre, é o papa. A verdadeira igreja de Jesus, o sumo pastor se chama Jesus Cristo. A verdadeira igreja é Jesus Cristo. Tudo que nós pregamos aqui nessa mensagem é Jesus Cristo. Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Pare de se preocupar com a vida dos outros. A igreja são todas as pessoas que já se batizaram nas águas, são as pessoas que têm um Espírito Santo dentro da sua vida, são as pessoas que vieram para ser testemunhas, são testemunhas de que Jesus está vivo na vida dele, na vida dela. O Jesus que eu estou pregando, ele está dentro do meu coração. Eu sou cristocêntrico, quer dizer, Cristo é o centro da minha vida. Eu não estou lutando por denominação aqui nesse grupo. Nós estamos ensinando você a buscar Jesus. Você que está passando por uma prova, pelo deserto, todo cristão verdadeiro vai passar por situações. A igreja aqui, esse texto é um modelo para você aprender que tudo na vida é a batalha espiritual. Nesse momento nós vamos nos preparar para fazer a oração aqui do nosso grupo. Deus está conosco. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Coloco as minhas mãos agora no livro da oração e eu te peço que o Senhor toque nesta pessoa agora, nesta hora. Toca nesta criatura que está nos hospitais, nas UTIs, na CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas, pessoas que estão passando por uma situação de desespero, pessoas que estão sendo perseguidas nos países
comunista, nos países de perseguições do islamismo, quem muito persegue as igrejas e as outras denominações, as outras falsas religiões que existem nesse mundo. Existem muitas pessoas que estão passando uma fase da sua vida muito difícil. Por isso eu estou dizendo, meu Deus, estende a tua mão, toca nessa pessoa para curar, para sarar, para libertar. Olha para o parente desse homem, desta mulher que está recebendo esta oração nessa noite. Confirma a oração da prece poderosa. Eu oro por todo nesse instante de fé, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz esteja no teu coração. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Você vai vencer porque Jesus está com você. Fique na paz.